Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de ciências. Então, o nosso assunto geral tem sido evolução. Nós já falamos um pouco sobre variabilidade genética, nós falamos sobre especiação, barreira geográfica. Então, são alguns conceitos bem importantes que vocês precisam saber. Hoje a gente vai dar continuidade com esse tema que tem a ver com a origem da vida, tá? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre quais são as hipóteses do surgimento dos seres vivos, tá? Então, esse é o assunto de hoje, origem dos seres vivos, origem da vida, como que a vida se iniciou. Vamos lá? Gente, existem dois conceitos que foram bem difundidos antigamente, tá? Então, esses dois conceitos, eles são conceitos que são divergentes, cada um tem um ponto de vista diferente, eles são conceitos contrários, tá? Então, um fala uma coisa e o outro fala uma coisa completamente diferente. Quais são esses conceitos sobre a origem da vida que foram difundidos há muitos anos atrás e que chegaram no que a gente sabe hoje em dia sobre ciência, né? Sobre evolução? Esses dois conceitos aqui em vermelho, olha, abiogênese e biogênese. Tá? Então você tem que entender primeiro o que é um. Quando você entende o que é um, você entende logo o que é outro, que é justamente o contrário. A hipótese, né, da abiogênese significa o quê? Significa que os seres vivos, eles surgiam de uma matéria inanimada. Eles surgiam de qualquer outro tipo de matéria, principalmente matéria orgânica, que são restos de animais mortos. Isso daí levou a crer no que foi conhecido como geração espontânea, tá? Então, os seres vivos, eles não precisavam de um outro ser vivo. Eles surgiam de qualquer outro ser inanimado, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, os sapos, tá? Os sapos, eles tinham um surgimento, a partir da teoria da biogênese, que eles surgiam dos rios e lagos. A mesma coisa o jacaré, crocodilo. O que significaria o surgimento de uma espécie de crocodilo, de jacaré? Significaria pela abiogênese que eles surgiriam do fundo, né, dos pântanos, tudo bem? Então, isso daí significa abiogênese. Significa que os seres vivos, eles foram originários a partir de uma outra matéria. Por isso que a gente chama também de geração espontânea. Eles surgiam espontaneamente, e aí o que vem para contrariar essa ideia é uma teoria bem contrária, lógico, que é a teoria da biogênese. Tá? Então, toda vez que você vê um A em uma palavra em biologia, significa não. Então, aqui é que não vem de alguma coisa viva. E biogênese, pelo contrário, significa que os seres vivos, eles vão ser originários de alguma coisa que tem vida. Então, a primeira hipótese, e que foi muito difundida até que fosse quebrado esse conceito, foi essa aqui primeiro, ó, a abiogênese. Só que alguns estudiosos, alguns pesquisadores, cientistas da época falavam assim: mas não é possível que os seres vivos surgem de qualquer matéria. Eles surgem da água, eles surgem do fundo do mar, eles surgem de verduras, frutas que estão estragadas e surge ali um novo ser vivo, um inseto, uma larva. Tá? Então, esses caras que estudavam isso na época, eles falavam assim: não, isso não está muito legal, isso eu não estou conseguindo entender muito bem esse conceito. Então, eles propuseram essa daqui, a da biogênese, que é o surgimento do ser vivo a partir de um outro ser vivo. Tá? Só que, como que vai ser comprovado essa teoria, que é uma coisa mais que alguns já pensavam ser uma coisa mais aceita, e como ser comprovado também que a biogênese não era tão correta assim como alguns imaginavam. Então foi um período transitório em que algumas pessoas pensavam isso, outras pessoas pensavam aquilo. E aí, o que fazer para saber, na verdade,
em que acreditar. Na abiogênese, que foi a primeira, ou na biogênese, que foi a logo em seguida. Tá? Então, alguns pesquisadores eles propuseram alguns experimentos e com esses experimentos eles comprovaram algumas coisas. Tá? Então vamos ver que experimentos eles fizeram. O primeiro cientista foi esse aqui, ó, foi o Francisco Redi, ou Redi, né? Do jeito que você achar melhor. Ele queria tirar esse tabu, né, dessa teoria, dessa hipótese da abiogênese. Ele queria comprovar que isso não estava certo. Então, o que ele fez para comprovar que essa hipótese, tá, melhor dizendo, não estava correta ou estava incompleta? Ele fez o seguinte: ele colocou 3 frascos de vidro. Então, esse foi o experimento, tá? E em cada frasco de vidro ele colocou um pedaço de carne. E aí a diferença no primeiro frasco de vidro não tem tampa. No segundo frasco tem uma tampa, é como se fosse uma rolha que isola completamente, né, o ambiente de dentro com a carne do ambiente de fora. E o terceiro frasco tem a carne também, mas aqui nessa tampa é como se fosse um tecido poroso, tá? Onde é possível a saída de gás. E aí ele fez o seguinte: vou deixar esses 3 aí e vou ver o que acontece. O que aconteceu no primeiro frasco, em que a carne, depois de algum tempo, entrou em estágio de deteriorização, né? De apodrecimento? Ele percebeu que vinham algumas moscas, tá? Essas moscas iam embora e depois, com o tempo, cresciam algumas larvas nessa carne. Tá? Até aí tudo bem? Então vamos lá. No segundo frasco, olha o que ele observou. Ele observou que não acontecia isso. Não acontecia isso por quê? Porque as moscas que vinham voando não tinham acesso a essa carne, justamente porque estava tampado. Então, e aqui por último, elas chegavam perto, mas não entravam. Elas chegavam perto devido ao odor forte, mas não conseguiam entrar. E aí o que ele percebeu e o que ele formulou de hipótese nessa situação aqui? Ele pensou o seguinte: se esse segundo frasco está fechado, tá, não tem maneira nenhuma de ter algum tipo de criação aqui dentro. As moscas não chegam, as larvas deixadas nos ovinhos aqui que vão eclodir, né? Isso não acontece. Então, peraí. Se acontece uma coisa aqui diferente do que acontece aqui, a teoria da abiogênese, ela não está certa. Porque se tivesse certa, teria que acontecer tanto aqui quanto aqui. De acordo com o que eles pensavam sobre a biogênese, que os seres vivos vinham de algum outro tipo de matéria, o que deveria acontecer? Ter tanto essas larvas aqui quanto aqui, tá? Então essa foi a conclusão que ele fez. Aí ele pensou assim: então se apareceu somente as larvas que eclodiram dos ovos no primeiro frasco, o que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar que, primeiro, a teoria da biogênese ela vai ser muito mais aceita. Por quê? Porque essas larvas vieram de um ser vivo, vieram de moscas pré-existentes, tá? Que vieram aqui e pousaram e colocaram seus ovos. E se fosse a teoria da abiogênese? Na teoria da abiogênese, todas elas deveriam estar cheias de larva, mas não foi o que aconteceu. E com isso, o Francisco Redi ele conseguiu comprovar, né, que a teoria da biogênese, né, que um ser vivo dá origem a outro, era muito mais explicável, vamos dizer assim, do que aquela da abiogênese. Tá? E aí, conforme o tempo foi passando, outros pesquisadores também pensaram assim: não, vamos agir e ver o que pode acontecer para as nossas hipóteses terem uma conclusão melhor, né? E aí, ó, deixa eu passar aqui. A gente vai agora conhecer a hipótese do Louis Pasteur. O que esse cara, o Pasteur, ele queria comprovar? Ele queria comprovar que
os micro-organismos que vivem no ar, na água, no solo, principalmente bactérias, ainda era muito aceito a teoria da abiogênese, porque comprovaram assim, com essa ideia do Francisco Redi, né, que as moscas foram lá na carne, tudo bem. Tá? Então, os seres vivos macroscópicos a gente aceita. E os seres vivos microscópicos, como é o caso das bactérias? Como comprovar que as bactérias, né, elas estão ali presentes e elas vêm também oriundas de outras bactérias? Aí, o Louis Pasteur fez esse experimento aqui, ó. Ele colocou um caldo nutritivo, como se fosse caldo de galinha, caldo quinó, num frasco de vidro, tá? Então ele encheu isso aqui de um caldo de legumes, caldo quinó, super nutritivo. E aí, desse frasco, né, como se fosse um frasco redondo, um balão de vidro redondo, ele fez um caminho de vidro, tá? Então aqui na boca desse frasco de vidro tinha um caminho, como se fosse em forma de S. E aí ele colocou isso aqui para aquecer. Ele colocou isso aqui para aquecer, tá? Então esse caldo começava a borbulhar, borbulhar e evaporar, tá? Como mostra aqui, ó. E aí o que aconteceu? Ele percebeu que essa forma de S na boca do frasco de vidro, ela impediu que as bactérias entrassem no caldo. Por quê? Porque se está fervendo, uma camada de vapor d'água vai impedir o acesso das bactérias. Agora entendo uma coisa. Se eu venho, tá, com esse frasco de vidro e quebro o gargalo em forma de S e deixo esse gargalo exposto no ar, tá? Mesmo que não tenha, né, esse gargalo em forma de S, o que vai acontecer? Os micro-organismos que estão presentes no ar, eles vão ser atraídos por esse caldo nutritivo, por esse caldo quinó, tá? E aí ele observou uma coisa, ele observou que esse caldo começou a apresentar algumas características diferentes, olha. Tá vendo que aqui o caldo ficou recheado de micro-organismos? Então, peraí. Se eu tenho um acesso, né, fácil aos micro-organismos que estão no ar, eu consigo observar a presença deles. E quanto mais eu vou nutrir esse caldo, mais aparecem micro-organismos. E aqui, em forma de S, isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque quando evaporava esse caldo nutritivo, o vapor d'água, nessa coluna em S, impedia que as bactérias entrassem nesse vidro, né? E se encontrassem com esse caldo e ali crescessem e se reproduzissem. Tá? Então ele observou assim, ele comprovou a existência de micro-organismos no ar. Pessoal, além dessas teorias, né, desses experimentos, dessas hipóteses, experimentos, a gente vai aprender também outras teorias que foram propostas sobre a origem dos seres vivos. Essa teoria aqui, de Oparin e Haldane, o que esses dois carinhas eles propuseram sobre como que os seres vivos eles se originavam, né, no passado. Então, a primeira coisa aqui é o seguinte, a gente tem que lembrar, e voltar um pouquinho no tempo, lembrar que o nosso planeta Terra, ele tem uma parte chamada manto, e no manto, lembra? Crosta terrestre, manto e núcleo, lá do 6º ano. No manto existe o que a gente chama de magma, que é como se fosse uma camada super pastosa e quente. Esse magma, quando um vulcão entra em erupção, é ele que sai, né? E quando esse magma sai, a gente nem chama mais de magma, a gente chama de lava. Mas voltando aqui, o magma que está lá no manto do nosso planeta Terra, ele, de acordo com esses caras aqui, ele passou por um processo de resfriamento. Tá? Então, o resfriamento do planeta causou o resfriamento do magma, tá? Dessa substância pastosa e super quente. Com o resfriamento do magma, o que aconteceu?
a atmosfera, o ar, né, que nos envolve, passou a ter algumas características e uma composição diferente do que a gente conhece hoje. Que composição é essa? Então, o que tinha na atmosfera primitiva de acordo com essa teoria? Tinha metano, amônia, hidrogênio, vapor d'água, tá? Uma atmosfera completamente diferente do que a gente conhece hoje. E todas essas estruturas, né, essas substâncias químicas, melhor dizendo, elas sofreram com as descargas elétricas das tempestades, tá? Então, em uma atmosfera, a descarga elétrica das tempestades e a incidência da radiação ultravioleta transformaram essa composição atmosférica em compostos orgânicos que a gente hoje conhece. Tá? Então, é uma teoria super cabulosa, em que a atmosfera era de uma determinada composição, aí teve incidência de descargas elétricas e radiação ultravioleta que formaram o que a gente conhece hoje como compostos orgânicos, proteínas, gorduras, tá? E a partir da formação desses compostos orgânicos surgiram os primeiros seres vivos mais simples, e aí a gente conhece e lembra da evolução, tá bom? Então essa é outra teoria. Além disso, existem outras, né, que também são bem divulgadas. Existe a teoria do fundo dos oceanos. Que teoria é essa? Que ao redor das fontes termais, o magma foi superaquecido. Então, novamente, a gente vai lembrar de magma. Então, ao redor das fontes termais, o magma foi superaquecido. Então, essa união formou, com o passar de muitos anos e super lentamente, a formação de seres vivos. Outra teoria. E por último, tem uma teoria que se chama cosmozoica. Por quê? Porque acredita-se que os compostos orgânicos eles foram trazidos para o nosso planeta, tá? A partir de meteoritos, cometas, então a partir de tudo aquilo que vem do espaço. Então a gente aqui recebeu, através de meteoritos e cometas, algumas substâncias e compostos orgânicos. E quando eles chegaram aqui na Terra, eles começaram a se desenvolver e a formar lentamente, mais uma vez, o que se conhece como ser vivo. Tudo bem? Então assim, o que a gente vê? A gente vê que são muitas teorias, muitos experimentos que são feitos, mas na verdade a busca por esse conhecimento ela não termina, tá? Então é uma ciência que ela é bem avançada sim, mas que conforme o tempo vai passando, os cientistas estão cada vez mais descobrindo novidades sobre a origem da vida, tá bom? Então pessoal, isso daqui também tá no seu livro. Então, deem uma olhada lá, tirem as suas dúvidas, e eu tentei explicar para vocês aqui justamente o que está no seu livro. Tá legal? Qualquer dúvida, curiosidade, é só me mostrar, é só me perguntar. Tá? Então a gente fica por aqui, e as nossas próximas aulas vão continuar nesse esquema de videoaula, tá bom? Tchau, tchau pessoal do 9º ano, fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima, gente. Tchau, tchau.